estarmos aqui para adorar nosso Deus, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Louvamos a Deus por algumas ações que têm acontecido nessa igreja. Na última quinta-feira tivemos um evento aqui muito expressivo na área de lazer aqui da igreja do lado, um grupo muito importante de pessoas que aqui vieram, e aqui teve louvor durante muitas horas, e o Ministério de Louvor esteve aqui presente. A igreja tem sido despertada por um projeto que é muito importante, é buscar a Deus em oração. A igreja tem um grupo de pessoas que durante já 2 semanas estão aqui nas primeiras horas da manhã, um começo que assim iniciou com 6 horas da manhã, antes de mais alguma outra coisa, um grupo veio aqui orar e parece que isso foi uma semente lançada que vai dar resultado. Porque a oração é uma ferramenta que a gente pode usar. E hoje eu quero falar exatamente sobre esse tema, o poder da oração. Um estudo que me fez muito bem, do saudoso pastor Edson Queiroz, e fala sobre esse tema. E eu quero compartilhar com vocês sobre este assunto, o poder da oração. A Bíblia, ela é repleta de informações preciosas do povo de Deus que por muitas vezes colocaram em evidência que podem e que usaram o poder da oração com resultado sobrenatural. Vidas foram transformadas, nações foram transformadas através da oração. Milagres aconteceram com as pessoas que oram. E o melhor de tudo, Deus continua ouvindo e respondendo nossas orações. Podemos experimentar muitas transformações maravilhosas através da oração, essa ferramenta que a gente pode usar em todos os momentos. Eu quero então compartilhar com vocês este assunto. Nós vamos trabalhar sobre esse tema. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Você pode abrir a sua Bíblia e assinalar esse texto e fazer desse texto algo que possa impulsionar a vivenciar o poder sobrenatural da oração. E a palavra de Deus, ela é a certeza disso. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha, palavra do Senhor Jesus que cumpre o que promete, sempre. É uma tremenda, extraordinária promessa do Senhor Jesus para aqueles que o seguem. À medida que vamos crescendo nessa intimidade com Ele, nossos momentos devocionais diários, mas nós vamos tendo essa intimidade e vamos conhecendo e vamos tendo essa confiança e tomando posse das promessas do Senhor. Mas sempre tem uma condicional. Algumas lições nós podemos e devemos tirar proveito dessa promessa. Primeira coisa,
há poder no nome de Jesus. Quando ele afirma em suas palavras, em meu nome, ele está dando para nós um princípio, uma ferramenta de que a gente precisa crer que o Pai ouve nossas orações e as responde. Há duas implicações nessa afirmação do Senhor Jesus. A primeira delas, ele está dizendo que é como que fosse ele próprio que está pedindo. Quando você ora em nome de Jesus, é como o próprio Senhor Jesus pedindo. Devemos então atender que o Senhor Jesus é Deus. A Bíblia afirma em muitas passagens, ele mesmo afirmou: eu e o Pai somos um. Mas para que a gente tivesse esta experiência nossa também, para que a salvação das pessoas fosse oficializada, para a glória do Deus Pai, o Senhor Jesus, que é Deus, o que ele fez? Ele assumiu temporariamente as limitações da humanidade. Quando ele veio ao mundo, Jesus Cristo é chamado de unigênito, significa que ele é o único gerado. A Bíblia também diz que ele é primogênito, significa primeiro gerado de Deus. O Emanuel, Deus conosco, fez carne. Por isso ele chama Deus de Pai, e é também chamado de Filho do Homem pela sua humanidade. Ele foi colocado, ele veio a este mundo numa posição especial de sacerdote, único, exclusivo, mediador entre Deus e os homens. Portanto, quando você faz uma oração e você coloca a senha em nome de Jesus, há uma garantia de acesso ao Deus Todo-Poderoso. Isso é extraordinário. Isso é algo muito importante. Em segundo lugar, há poder no nome de Jesus. Sabe por quê? O nome de Jesus está sobre todo nome na face da terra. Depois de ter feito toda a obra de resgate e restauração do ser humano, de toda a criação, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E esse nome, um dia virá, em que todo joelho terá que se dobrar, seja crente ou seja ateu. Um dia vai se dobrar sobre este poderoso nome. A Bíblia diz em Filipenses 2, de 5 a 11: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando o Senhor Jesus deu a grande comissão aos seus discípulos, ele afirmou que todo o poder, diz ele, foi-me dado no céu e na terra. Mateus 28, 18. O Senhor Jesus tem todo o poder, e se ele tem todo o poder, para ele não há nada impossível, porque como Deus, ele tem todo o universo em suas mãos. Colossenses capítulo 1, versículo 17, há um texto que diz que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Portanto, tudo que pedirdes em meu nome, ele diz, eu farei. Esta frase nos deixa um tanto perplexos, porque ele começa com a palavra tudo, e aí a gente precisa entender isso.
Precisamos interpretar corretamente para que a gente não caia em contradição. Uma interpretação assim, simplória, sem entender bem, a gente pode até pensar que Ele nos deu uma arma poderosíssima para utilizá-la quando e como quisermos. Eu já ouvi crente usar a oração para amaldiçoar o seu vizinho que não gosta dele ou vice-versa. Então não é isso, a gente precisa entender. Então não é tudo, você não tem poder para usar a sua palavra em oração para fazer mal a qualquer pessoa que você não gosta. Os relatos bíblicos e a história da humanidade deixam bem claro que Jesus tinha um propósito de mostrar seu poder e autoridade sobre todas as coisas. E a Bíblia mostra claramente que homens de Deus não receberam tudo o que pediram. Não receberam. E nós temos também experiências na nossa vida de oração, de respostas positivas e outras tantas que não tiveram respostas em nossas orações. Os padrões de Deus para a oração. A gente precisa conhecer quais são esses padrões. É importante conhecer os padrões de Deus que estabelece em sua palavra para que a gente possa obter a resposta nas nossas orações. Algumas delas eu vou citar aqui. A primeira, talvez seja uma das mais importantes, é a santificação. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas a gente precisa continuar com o texto. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós, entre nós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. É o texto que está em Isaías 59, 1 e 2. O pecado é o maior impedimento para que Deus ouça nossas orações. Porque Ele é santo. Ele é santo, a Bíblia diz. E até os autores, eles não tinham expressão para qualificar a santidade de Deus. Então, muitas das vezes, eles escreviam santo, 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 santíssimo, porque não há uma qualificação humana para que expresse a santidade de Deus. Então, é impossível chegar diante de Deus com a nossa vida cheia de imundícia, cheia de pecado, cheia de rancor no coração com as pessoas, com os nossos semelhantes. Por isso que Jesus, como nosso sumo sacerdote, Ele abriu o caminho ao Pai pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Somente quando nós fomos lavados, purificados, santificados, seremos justificados no nome do Senhor e no Espírito Santo do nosso Deus. Assim teremos acesso à sua glória. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Mas tem outro padrão muito importante. É a vontade de Deus. Essa é a confiança que temos para com Ele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
1 João 5, 14 e 15. O texto então afirma que podemos confiar em Deus e Ele nos ouvirá quando a gente pede alguma coisa segundo a sua vontade. Isso, então, é um grande princípio que nos ajuda a entender que Deus tem uma vontade soberana que está acima dos nossos desejos egoístas, desejos pessoais. O Senhor Jesus, Ele deixou-nos uma lição muito importante. Quando Ele estava na antevéspera da cruz, lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, Ele tinha consciência do processo de sofrimento doloroso que Ele iria passar por causa de nós, e Ele fez uma oração, e essa oração não foi respondida. Ele se afastou cerca, diz a Bíblia, de um tiro de pedra, uma distância, e de joelhos ele orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça minha, mas a tua vontade. Lucas 22, 41 e 42. Percebe que Jesus pediu ao Pai que, se fosse possível, livrasse daquele sofrimento terrível da cruz do Calvário. Mas ele disse que a sua vontade não estaria prevalecendo, mas sim a vontade do Pai. Por isso, irmãos, é muito importante ter essa intimidade com o Pai. No nosso encontro diário, nos momentos de oração, a sós com Deus, a gente precisa buscar a conhecer qual a vontade de Deus para a nossa vida, não a nossa. Não só na comunhão, mas a vontade de Deus está bem expressa na sua palavra. Devemos sempre conferir com o que a palavra de Deus nos diz. Outro padrão, nossa oração, ela tem que ser segundo a vontade de Deus, sem o egoísmo nosso próprio. Tem pessoas que têm vaidade, pessoas que têm dom de oração, mas a gente precisa ter humildade. A Bíblia diz: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3. Então, fica muito mais fácil entender o que Jesus quis dizer, que tudo o que pediste, Ele o faria. Isso a gente precisa entender. Não importa o que você vai pedir, mas tem que fazer segundo a vontade de Deus, para a honra e glória dele. O ser humano, todos nós, depois da queda, ficamos com a nossa vida muito conturbada, cheia de egoísmo, de maldade, e nós entramos em inimizades com Deus. Imagine que esse texto fosse usado para pessoas corrompidas que pudessem pedir coisas para fazer mal a outras, e estas suas orações fossem escondidas. Com certeza o mundo estaria num caos muito mais intenso do que está agora. Nossa oração é respondida por Deus quando oramos segundo a sua vontade e com a motivação de abençoar vidas.
chave da oração é conhecida de todos nós, é a fé. Hebreus 11:1 e diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé, é acreditar antes de acontecer. Esta é a definição bíblica de fé mais importante. É a certeza das coisas, de coisas que se esperam. Mas a fé não é um salto no escuro. Ela tem que ser baseada em algum objeto seguro. No caso dos cristãos, a fé ela é baseada exclusivamente na palavra de Deus. Por isso, é certeza de coisas que se esperam. Todos nós sabemos claramente do amor, do poder grandioso e das promessas de Deus a todos nós. Isso nos ajuda a confiar que Ele é poderoso para responder às nossas orações, para a honra e glória do seu nome. Diz o texto: a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não veem. Por isso a fé é algo sobrenatural. É ter convicção de que algo que ainda não estamos vendo vai acontecer através da oração segundo a vontade de Deus. E Jesus ele explicou isso da seguinte forma: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Mateus 11:24. Interessante que aquilo que ainda não aconteceu, o fato ainda não está concretizado, mas Jesus já disse que se você crer, você vai receber. Claro, é subordinado à vontade de Deus, que às vezes a gente não sabe nem orar, nem pedir. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Está em Romanos 10:17. Duas coisas acontecem quando ouvimos a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus transmite vida espiritual e nos fortalece, vai nos ajudar a crer no poder sobrenatural de Deus. Em segundo lugar, somos confrontados com nossas limitações e entramos numa total e absoluta dependência de Deus. Isso vai nos ajudar a crer que somente Ele poderá fazer o milagre que precisamos. E se assim a gente fizer, nós vamos viver pela fé. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Alguém disse que a fé é como um músculo que precisa ser exercitado para se tornar efetivo. E para obedecer os princípios da palavra de Deus, nós precisamos de estar fortalecidos no campo da fé. Para produzir frutos da vida cristã, a gente precisa ter fé. Para agradar a Deus, o nosso viver diário, precisamos de ter fé. Para ver o mundo transformado, somente pela fé, pelo poder de Deus. O poder da oração. Aquele que é poderoso, Efésios 3:20-21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre.
Efésios capítulo 3, 20 e 21. Este texto aqui de Efésios apresenta o final de uma oração feita pelo apóstolo Paulo, pela igreja de Éfeso. Ele ora para que os cristãos tenham maturidade espiritual. E no final, ele apresenta uma profissão de fé maravilhosa. Deus é poderoso. Ele é o Criador. É o controlador e sustentador de todo o universo. A Bíblia afirma que tudo foi criado por sua palavra, Hebreus 11, versículo 3. Lá em Gênesis 3 ele diz: haja luz, e houve luz. Não há nada impossível para Deus. João 1,37. O nosso Deus, ele é conhecido como Todo-Poderoso. O mais maravilhoso é que esse Deus, que tem esse poder imensurável, ele nos ama de uma forma incomparável. O grande desafio tem nome. Sabe qual é? É a nossa incredulidade. Sabemos que Deus tem todo o poder, mas parece, quando estamos em meio a situações de crises adversas, nós esquecemos que Ele pode transformar todas e quaisquer situações. Devemos confiar de uma forma muito objetiva que Ele nos abençoará e nos ajudará quando estivermos no centro da sua vontade. Porque Ele vai muito além do que pedimos ou do que pensamos. João capítulo 2, de 1 a 11, fala do relato das bodas de Caná da Galileia. Primeiro milagre no ministério de Jesus. Houve um problema naquela festa de casamento. O vinho acabou. E, pelos costumes da época, seria um ato muito vergonhoso para aquela família. No meio da festa, o vinho acabou. E Jesus, então, fez o seu primeiro milagre. Mandou encher de águas alguns vasos e entregou ao anfitrião da festa. Ao experimentar o vinho, ele se admirou e disse: olha, todos costumam pôr primeiro o vinho bom e depois, quando beberem fartamente, então servir o vinho inferior não vai fazer muita diferença. Então o anfitrião respondeu: guardaste o bom vinho até agora? E milagre que Jesus faz é sobrenatural, é o melhor. Deus sempre nos abençoará com o melhor, muito além do que pensamos ou pedimos. O melhor de Deus sempre será o ideal para nossas vidas. Somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. O texto diz: a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Deus Ele quer ser glorificado em toda a terra e também individualmente por cada ser humano. Eu fico impressionado quando a Bíblia diz que Deus procura os adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E Deus não precisa absolutamente nada de nós, mas Ele procura os adoradores. A oração é algo pessoal. Você fala com Deus, expondo a sua situação, esperando um milagre. E Ele faz o milagre.
mas você tem que dar glória a Ele. Dar glória e louvor porque Ele merece. Deus não vai fazer nenhum milagre para satisfazer nossas vontades, simplesmente. Tudo Ele faz para o louvor da sua glória. Jesus afirma que para que o Pai seja glorificado, tudo que Jesus fez, Ele canalizou para glorificar o Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. Concluindo essa palavra, com certeza, tudo pode ser mudado na nossa vida pela ferramenta poderosa que é a oração. A carta aos Hebreus fala de homens, de mulheres que pela fé tiveram experiências poderosas com Deus. Depois de relatar uma sucessão de milagres, diz: e que mais direi? Certamente não me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Aí começa os relatos de homens de fé que passaram por esse mundo como nós estamos e tiveram as suas vidas como um manancial de bênção para outras pessoas. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, Samuel, os profetas, eles, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência de fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em retirada, em fuga, exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obter uma superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova terrível de escárnio e de açoites. Sim, passaram por algemas e prisões. E quando a gente lê esse texto, a gente se lembra do apóstolo Paulo, preso, amarrado no tronco, açoitado, e ali, próximo da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e adoravam a Deus. E Deus mandou um terremoto e os tirou dali. Muitos foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Muitos errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Hebreus 11, 32 a 38, você pode ler esse texto lá. Nós, irmãos, podemos também fazer parte da galeria dos heróis da fé, através das nossas experiências com Deus em oração. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós sabemos que somos tão pequenos, tão frágeis, Senhor. Nós não somos nada nessa terra. Nossa vida é como que algo muito passageiro. Quando a gente menos vê, nossos cabelos vão ficando embranquecidos e a gente pensa que ainda somos tão jovens, mas a nossa vida ela é muito frágil, Senhor. Mas nós temos algo precioso, que é aquilo que Jesus veio trazer para nós, para mim e para você. Jesus veio trazer uma possibilidade de que a gente tenha uma vida eterna.
Nossa vida não termina aqui, nós estamos aqui de passagens. Por isso nós pedimos, Senhor, faça despertar isso no coração das pessoas, aqueles que um dia disseram que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas vivem como se não crescem. Temos aqui uma igreja maravilhosa, um templo enorme, e as pessoas nem vêm assistir os cultos. A gente tem aqui no meio da semana eventos com muitas crianças, nós temos a escola de música repleta de alunos, mas as pessoas não se esquecem que temos um culto que precisamos adorar a Deus. Pai, nós pedimos, Senhor, dá-nos esta visão de compreendermos que muitas vezes a gente não pode fazer nada se o Senhor não nos permitir. Por isso pedimos, Senhor, no nome poderoso de Jesus, nos abençoa, Pai. Dá, ó Deus, esta possibilidade para que a gente possa saber que temos acesso a Ti através do nome de Jesus. Nós temos a senha, sabemos que nossas orações são respondidas quando oramos segundo a Sua vontade, e sempre é para abençoar pessoas e trazê-las para uma consciência de que todos nós precisamos de Ti, porque sem Jesus nós não somos nada. Levante a sua mão, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.